Olá, pessoal. Vamos aí para mais uma aula muito importante. É sobre para-raios, né? A norma estabelece sempre que possível utilize o para-raio estrutural. Então, a aula de hoje é sobre a medição da continuidade elétrica dos pilares entre os pilares para verificar a possibilidade de usar já uma estrutura existente as suas descidas estruturais. Veja na sequência. Primeiramente, ensaio no pilar. Como que é feito o ensaio no pilar? Então, se eu tenho aqui, só exemplificando, eu tenho o topo do pilar, imagino que minha base do pilar esteja aqui. Então, topo e base do pilar. É colocado um micromímetro que ele tem na entrada C1 a injeção de corrente. Então, ele injeta uma corrente, essa corrente retorna sobre C2 e é lida internamente no instrumento. P1 e P2 vai medir o quê? O potencial desse pilar, a queda de tensão, né? Então, a queda de tensão dividido pela essa corrente que retorna me dá a resistência desse pilar, ou seja, a continuidade do pilar. Se eu fizer a medição cruzada, eu vou fazer esse pilar com esse com esse e assim sucessivamente. Bom, a continuidade elétrica entre pilares. Por que a gente tem que fazer essa medição de continuidade? Veja vocês aqui um desenho bem claro, onde esses buracos quadrados aqui são os blocos. E essa ferragem aqui na horizontal, assim, que fecha toda o pavimento da fundação, é chamada de baldrame. E os pilares, eles nascem aqui, ó, onde eu tenho o arranque, né, que a gente chama. Eles nascem aqui. Então, quando eu faço um ensaio de continuidade entre um pilar, entre esse pilar e esse, eu estou verificando se os baldrames estão fechados. Nesse desenho maior, eu tenho aqui o bloco e tenho aqui o baldrame, que é uma ferragem que fica abaixo do solo na horizontal. Vocês podem ter observado que eu coloquei aqui, ó, baldrame, tá? O baldrame liga os pilares, olha, ele faz esse fechamento. Caso não exista somente os pilares, é necessário fazer um anel de cobre em volta. Existindo essa estrutura que eu estou mostrando aqui para vocês, com os baldrames, tudo enterrado aqui abaixo do solo, não é necessário daquele anel de cobre. Bom, no caso da primeira verificação, ou no caso você está fazendo um ensaio para verificar se uma edificação pode ou não ser utilizada já existente como SPDA natural, é necessário que a resistência ômega, ou seja, a continuidade elétrica entre um pilar e outro pilar, ela seja menor do que 1 ohms, valores inferiores a 1 ohm. Aqui vocês podem ver o bloco, onde vai estar conectado aqui, né, o bloco, e aqui os baldrames, baldrame e bloco. Ó. O bloco já está com a coroa aqui de ferragem pronta para concretagem. E aqui é o arranque para dar continuidade aos pilares. Então, tem que existir essa continuidade entre pilares, né, e também a continuidade de um pilar, de sua base, para o topo. É o que está sendo mostrado aqui. É injetado uma corrente num pilar e eu vou pegar essa corrente no segundo pilar. Eu estou testando se existe essa continuidade. Caso exista essa continuidade, significa que o sistema está fechado. Então, eu vou fazer entre esse pilar e esse, entre esse e esse. Fazer as medições cruzadas para verificar se existe a continuidade elétrica para que você possa utilizar a estrutura como um SPDA. Como um SPDA.